Primeira cidade do Brasil, primeiro estado a libertar os escravos. Por isso o nome Terra da Luz. Então, meus amados, meus queridos, a pergunta é: por que o Espiritismo surgiu após o Iluminismo? A espiritualidade explicou: fazia-se necessário que a humanidade chegasse num momento em que os critérios de ciência e de religiosidade já tivessem estabelecido a ideia de Estado laico. Fazia-se necessário que o Espiritismo surgisse após os gritos dos iluministas de liberdade, igualdade, fraternidade. Fazia-se necessário, portanto, que a humanidade estivesse madura para receber livres pensadores, para receber cientistas que conseguiriam entender o que é ciência, o que é religião, e depois superar essas duas expectativas e criar uma outra coisa. Perguntas que nós vamos trabalhar. O que é o materialismo? O que é ciência? O espiritismo de Kardec foi científico. Allan Kardec foi um cientista. O legado de Kardec permite que atualmente avancemos nesses estudos. Allan Kardec acreditava que o espiritismo já havia se tornado científico. Quais as dificuldades dos estudos sobre a mediunidade? E a verdadeira religião? E o verdadeiro espírita? Como vocês notaram, 11h30 da noite hoje nós vamos terminar a nossa palestra. Pouca coisa que nós vamos conversar. Tem até as 11 da noite, não é isso? Não. O que é o materialismo? Físicos e naturalistas religiosos criaram as bases do materialismo. O paradigma físico e matemático quantitativo dominante. Amigos, irmãos, 300 anos atrás, o conhecimento humano estava se estabelecendo enquanto ciência. Não vou voltar até os gregos, não, até o século IV a.C. E o modelo de conhecimento que nós temos hoje, o materialismo, é um modelo que a base dele é a atenção. Não é a história, não é a geografia. A base dele, o modelo, o paradigma, ele nasceu se espelhando na física, na matemática, o Sir Isaac Newton, nas descobertas da química. Então, hoje, nós temos dificuldade. Quando nós falamos cientista, nós não pensamos no historiador, num pedagogo. Quando nós falamos, ele é um cientista, nós pensamos logo que é um físico, um químico. Então, aquilo que é científico atenção, tem que ser pesado, testado, medido, portanto, matematizado, controlado em laboratório. Tem que ser empiricamente testado, repetido novamente. Coloca-se aí uma boa teoria mais adequada e a partir daí você estabelece uma escrita científica e você chama de ciência. Kardec fez isso. Kardec fez tudo isso. Hoje, eu vou fazer outra pergunta, uma pequena digressão. Hoje, 2018, a ciência aceita a vida após a morte? Olha, o que é que vocês vão me responder? Não aceita. Eduardo, mas tem um físico ali, tem um psiquiatra lá, e aí? Não aceita. Por que a ciência não aceita? Meu teórico predileto é um físico americano chamado Thomas Kuhn. Atenção. Em epistemologia, forma-se a ciência, bem aqui nessa parte aqui, ó, que não tem. Nasce o paradigma. Acabou a pilha do... Antes de ciência normal, forma-se o paradigma. Para ser ciência normal, nasceu o que é o paradigma? É um conjunto de teorias, métodos universalmente aceitos pelaquela área do conhecimento. Ciência. Ok? Ok? Ok. Só que o paradigma, ele pode entrar em crise. Aqui embaixo já. Crise do modelo. Obrigado. Crise do modelo.
Quando o paradigma entra em crise, é porque as teorias, os métodos, os protocolos, eles não servem mais. Fenômenos anômalos estão acontecendo, os cientistas ficam sem chão. Os cientistas precisam inventar novos métodos, ok? A partir daí, quando o cientista começa a criar novos métodos, a ciência para Thomas Kuhn deixa de ser normal, passa a ser ciência revolucionária. E esse período dura até que o antigo paradigma, o antigo modelo seja quebrado e nasce um novo modelo. Eu entendo que hoje nós estamos nessa crise de paradigma científico. Hoje, os cientistas estão vendo que tem alguma coisa além da vida, mas eles precisam criar. E atenção, é correto que os cientistas defendam o paradigma. Se o cientista não defender o paradigma, ele deixa de ser cientista. E não é fácil. Vamos lá, um único exemplo. Quanto tempo durou o paradigma geocêntrico? Durante quanto tempo a humanidade calculou fenômenos astronômicos, entendendo que não era o Sol o centro do universo? 500 anos, 600 anos, 800 anos, 1000 anos? É fácil quebrar um paradigma? É fácil? O espiritismo de Kardec foi científico, Allan Kardec foi um cientista, o legado de Kardec permite que avancemos nesses estudos. Eu vou falar um pouquinho, porque terá uma palestra somente sobre isso. Amigos, Kardec observou, controlou, testou, replicou sim, teorizou sem ad hoc. O que é teorizar sem ad hoc? Kardec, ele só vai teorizando a partir do momento em que a experiência vai fornecendo para ele material de pesquisa. Ele não inventa teorias pré-concebidas. Ele escreve isso literalmente. Ok? A meu ver, Kardec não pulou nenhuma etapa protocolar do materialismo. Ele vai testando, vai observando, até que chega um momento que ele estabelece novos métodos. E finalmente, após descartar as teorias materialistas, após descartar as teorias materialistas, concluiu que havia uma inteligência o quê? Então, eu já vi palestrantes espíritas, estudiosos espíritas, falando, não, Kardec, aquele método dele, tá antigo. Perdoem por falar em primeira pessoa, mas quanto mais eu aprendi sobre teoria do conhecimento, e sobre epistemologia, sobre método, mais eu admirei o trabalho de Kardec, no meu caso. Como ele efetivamente trabalhou sem pular etapas, como ele escreveu de forma científica, como ele teve um cuidado conceitual. Kardec abre o primeiro livro, o Livro dos Espíritos. Como é que ele abre? Pour les choses nouvelles, il faut des mots nouveaux. Faire de tradução, para coisas novas fazem-se palavras novas. Rigor conceitual, perspectiva, analisar. A moça, a menina está falando com uma voz diferente, ela está escrevendo conhecimentos que ela não tem. Como é que ela adquiriu esses conhecimentos? Todas as hipóteses vão sendo testadas a partir do que Kardec... Até chega um momento que ele diz, não tem jeito. É um espírito. Não tem uma explicação. Que é uma inteligência extracorpórea. Agora, que eu dei esse imenso salto epistemológico, como estudar algo que tem vida própria? Um laboratório exige que os médicos aqui presentes, quantas vezes um remédio é testado até ele ir ao público? E mesmo assim, alguns anos depois, descobre-se que não é isso? Fazer ciência não é fácil. Ciência é rigor. Ciência é paciência. Ciência é seguir o paradigma. Kardec, a meu ver, não pulou nenhuma etapa.
Kardec entendia de epistemologia? Um longo texto, mas é necessário. Kardec, adivinha que livro é esse? A nossa querida presidente falou que ninguém leu o que é o Espiritismo. Por quê? Por que o que é o Espiritismo ninguém lê? Nós temos, eu até entendo, a pessoa acorda 6 da manhã, 5 da manhã, para poder estar no trabalho às 7 da manhã, chega em casa às 7 da noite, ele quer descansar, quer ficar com a família, final de semana, claro, quer fazer outras coisas, mas nós espíritas, nós temos um compromisso com aquele que Kardec nos deixou. Então, olha o que é que Kardec escreveu. Em todos os tempos foram reputados sobrenaturais os fenômenos cuja causa não era conhecida. Pois bem, o Espiritismo em revelar uma nova lei, segundo a qual a conversação com o espírito de um morto é um fato tão natural como se dá pelo intermédio da eletricidade entre dois indivíduos separados por uma distância de 100 léguas. O mesmo acontece com os outros fenômenos espíritas. Atenção final também. O Espiritismo repudia nos limites do que lhe pertence todo efeito maravilhoso, isto é, fora das leis da natureza. Ele não faz milagres nem prodígios. Antes explica, em virtude de uma dessas leis, certos efeitos, demonstrando assim a sua possibilidade. Ele amplia igualmente, ele amplia o quê? O domínio de quê? Da ciência. É nisto que ele próprio se torna a ciência. Como, porém, a descoberta dessa nova lei traz consequências morais, o código das consequências faz dele, ao mesmo tempo, também uma doutrina filosófica. Eu vou pedir licença para fazer mais 2 longas leituras, porque eu acho que é preciso dar a palavra a Kardec. Seu assistente de palco, por favor. Obrigado. O Chacrinha tem a chacrete, né? O número do meu assistente de palco. Eduardete? Fernando. Ok. Obrigado. Pode ser Fernando. Obrigado. Allan Kardec. A ciência enganou-os. A ciência enganou-os quando quis experimentar. Olha Kardec, entendi de ciência. Olha o que é que ele escreveu. A ciência enganou-os quando quis experimentar os espíritos, como experimenta o quê? Uma pilha voltaica. Foi mal sucedida como devia ser-lo, porque agiu visando a analogia que o quê, meus amigos? Allan Kardec escreve: o materialismo não serve para estudar os espíritos, ou só serve em parte. E depois, sem ir mais longe, concluiu pela negação. A ciência nega juízo temerário, que o tempo, como Kardec escreve bem, é objetivo, claro, que o tempo se enganou de ir emendando diariamente, como já tem emendado outros. É aqueles que o preferiam restaurar a vergonha do erro de se haverem levianamente pronunciado contra o poder do infinito Criador. A última de Kardec, infelizmente. Assistente de palco, obrigado. Depois eu dou um livro para lhe dar de presente e agradecimento. Tá? Eu mesmo escrevi. Lembre. Pessoal, essa nós temos que pensar demais. Sim, vocês lembram que eu falei sobre crise de paradigma, ok? Ou não? Tá. Pelo fato de ainda não ter o Espiritismo adquirido o direito de cidadania na ciência oficial, algumas traduções fazem cidadania, usam cidadania, outras falam cidade. Não estou certo, eu acho que em francês ele fala cidadania, não me lembro. Merecerá ser condenado? Kardec está perguntando. O Espiritismo não é aceito pela ciência, por isso ele merece ser condenado? O que é que Kardec respondeu? Como é que é? A ciência, se houvesse enganado, sua opinião nesse sentido teria grande peso na balança. Infelizmente, a experiência prova o contrário. Não repeliu ela, a ciência, como inúmeras tantas descobertas, que mais tarde se tornaram títulos de glória para os seus autores. Olha o final. Não foi devido a um parecer do nosso primeiro corpo sábio que a França se absteve da iniciativa do vapor, quando Robert Fulton veio ao campo de Bolonha apresentar o plano ao Napoleão I, que confiou o exame imediato ao Instituto. Não decidiu esse que aquele era o quê?
uma utopia com que não se deve ocupar, Kardec está dizendo, a ciência, ela tem imensa dificuldade de quebrar os seus paradigmas. Você lê Kardec aos 8 anos de idade, como eu li a primeira vez, e depois eu li Kardec com essa bela idade que eu estou. É impressionante a lógica, a racionalidade, o que ele entende de teoria do conhecimento, o que ele entende de método. Por quê? Bom, aí é uma outra palestra, né? A gente tem que falar do professor dele, um certo professor que foi um dos maiores pedagogos do mundo. Quem é? Enfim, assistente Falca. Eu vou combinar uma coisa contigo. Quando eu fizer assim, ó, ou assim, foi uma encarnação que eu fiz sultão. Tá bom? Então vamos lá. E as pesquisas, rapaz, sobre mediunidade e a vida após a morte. Ontem o nosso palestrante falou sobre experiências de quase morte, transcomunicação instrumental, terapias de vidas passadas, pesquisa sobre reencarnação. Foi falado também, a palestrante falou sobre a pesquisa que nossos irmãos argentinos estão falando nas colônias de bactérias. Agora, só para a gente refletir, como é que nós vamos estudar um objeto de estudo que até o nosso pensamento pode interferir nele? Tamagotchi. Obrigado, viu? Muito obrigado. Vocês têm que testar, viu? É massa. Atenção. Pessoal, rapidamente, eu já estou perto de terminar. Um breve panorama do que está acontecendo no Brasil. Eu não vou falar do mundo, tá? Só aqui. O UFC, Universidade Estadual do Ceará, nesse exato momento, enquanto eu falo com vocês, a doutora Ângela Linhares já orientou teses e dissertações, portanto, mestrado e doutorado, aqui em Fortaleza, na área de pesquisas espíritas, na área de saúde, na área de pedagogia, doutora Eliane, aqui. Enquanto isso, em São Paulo, já estamos no 14º Encontro Nacional da Liga de Pesquisadores do Espiritismo. O 15º vai ser aqui em Fortaleza, ano que vem. Eles escolheram, ok. Aqui em Fortaleza nós temos o IPCE, Instituto de Pesquisa em Ciências Espíritas. Em São Paulo, na USP, nós temos o Interpsico, o Dr. Wellington Zangari. Revista Ciência Espírita lá do Rio Grande do Sul, sob o comando do meu amigo Sandro Fontana. Espiritismo Ciência, revista O Fóton do Rio de Janeiro, Física e Espiritismo. E, naturalmente, existe um grupo de pensadores que se reúnem sobre a sigla CEPA, que faz os eventos mais interessantes do país e do mundo, reunindo pesquisadores de todo o mundo. Então, o que está acontecendo? Teses em que a temática espírita é abordada pelos autores. Atenção, esse mundo está muitíssimo desatualizado. Algumas teses. Vocês têm 10 segundos para refletir. A área VIP está conseguindo ver bem ali atrás? Não. Não? A área VIP não está vendo nada, né? Tá... Mas são muitas. E, se eu tivesse mais tempo, eu ficar mais 5 minutos, teses na área de pedagogia, medicina, literatura, todas as áreas do conhecimento contempladas por teses de doutorado nos últimos 20 anos. Escolham a sua área. Ontem, o palestrante falou da tese do Alexander Moreira. Foi alguma coisa de uns 10 anos atrás que ele defendeu. Hoje ele trabalha na Universidade Federal de Juiz de Fora. Dissertações, mestrado. Esse número já deve ter dobrado. Tanto de tese como de dissertação. Então,
As pessoas estão fazendo aquilo que Kardec disse. As pessoas estão contribuindo para que a ciência... Agora, é isso, como o nosso palestrante falou, nós vamos aguardar no nosso púlpito, cheio de orgulho e vaidade, que a ciência chegue até onde nós estamos. Não é assim. Cientista só conversa com cientista. Ele escuta. Mas nós temos que seguir o exemplo de Kardec, no mínimo. Para terminar. Gente, para onde a doutrina espírita aponta? Ela aponta exatamente para aquilo que Kardec falou. Nós não temos hierarquias, nós não temos dogmas, nós não temos nem milagres. Por quê? Porque o milagre seria uma suspensão das leis da natureza. Nós temos leis desconhecidas. E se nós não temos dogmas, nós não temos livros sagrados, nós temos uma relação com o mundo espiritual, que nós podemos chamar de religião, se a gente entender que não é religião no sentido tradicional, como Kardec disse. Mas, para mim, depois de apresentar todas essas teses, dissertações, esses grandes pesquisadores, a doutrina espírita aponta para Jesus. E nós temos que ter isso em mente. Eduardo, nós vamos sair daqui, passar por aquela porta, nós vamos nos tornar imediatamente um santo. Não é isso. Conhecimento, como foi falado, paciência, mas nós podemos nos tornar um vizinho melhor, um chefe melhor, um irmão melhor, um primo melhor. Nós podemos passar por aquela porta e lembrar de Jesus. A minha esposa, há uns 6 meses atrás, ela acordou assim, me acordou de manhã. Estamos poluindo muito o planeta, estamos poluindo muito o planeta. Estamos. Passou a fazer o próprio desodorante, o próprio shampoo. Comprou escovas de dente de bambu vindo da China. Comprou canudos não descartáveis. Que espírito é esse que não cuida do planeta? Que espírito é esse que trata mal o seu vizinho? Semana passada ela terminou de fazer uma composteira. Fez. Para que a gente possa, além de reciclar o lixo, a gente possa aproveitar. Então, ser espírita é defender o Estado laico, é defender o livre pensamento, tendo como guia e modelo Jesus. Então, meus amigos, para mim foi uma honra conversar com vocês nesses 30 minutos. Tá certo? Obrigado pela atenção. Fiquem com Jesus. Muito obrigado. Pergunta aqui. Oi. Pois não. A física quântica está ligada ao espiritismo? Como analogia, talvez. As últimas pesquisas que eu tive a oportunidade de... Eu gostaria que os especialistas... Eu acho que Kardec diria... Onde estão os especialistas em física? Eu não vejo essas ligações. Eu não vejo. Como analogia, eu acredito que nós podemos fazer analogia, mas a física quântica, a meu ver, ela ainda está encerrada nos porões do materialismo. Talvez ela já tenha aberto portas, já temos vislumbres, mas até o momento, eu acho que nós temos que seguir a prudência de Kardec. Até o momento, eu penso que nós temos que seguir o método que Kardec deixou, analisar com cuidado. Eu espero que sim, mas eu acredito que até o momento não. Qual o método mais objetivo para combatermos o misticismo no espiritismo? Nossa, eu vou falar em nome do espiritismo, não faça isso comigo não. Por favor. Pessoal, façam perguntas mais fáceis, eu estou ficando constrangido aqui. Misticismo é o estudo, é o bom senso, é fazer encontros como esse, é trocar ideias, é ofertar ao irmão, ofertar ao amigo dados, informações. Então aquilo que é místico vai sendo substituído aos poucos por uma fé raciocinada. É isso.
Tem uma outra pergunta aqui, que vamos ver como você entende. Como explicaria sobre os mundos habitados? Já que é visto como um espaço habitado, porém vazio, ou seja, um local sem dimensão específica. Neste caso, qual a visão espírita desses mundos? Ou seja, vários mundos? Tem que explicar a pergunta, né, para poder... Não, Kardec vai falar em mundos habitados, Kardec vai falar que todo o espaço é habitado. E em determinado momento do livro dos Espíritos, ele vai falar que alguns espíritos ficam em francês, é sortie de bivac, traduzido bivac por acampamento em português. O fato é que nós somos o nosso mundo. Se eu estou bem, a luz está em mim. Se eu estou bem, o umbral não está em mim. A nossa consciência determina onde nós estamos para o Espiritismo. Então, se eu vou ajudar aquele necessitado em um local que nós chamamos de umbral, eu levo o meu céu até ele, para que ele possa estar comigo. É assim que eu entendo. Mas com relação aos mundos espirituais, Kardec falou, os espíritos falaram, todos os cantos são habitados. Agora, como são habitados? Que tipo de energia? É isso. Temos mais perguntas? Amigos. Qualquer pessoa pode participar das entidades de estudos científicos citadas na palestra? Por favor, por favor, participem. Por favor, o IPCE, tem um Facebook do IPCE. Eu fundei um grupo de estudo Hermínio de Miranda, que nós não estudamos somente a obra de Hermínio de Miranda, mas estudamos outras coisas, organizamos eventos. Aqui em Fortaleza, esse ano que vem, já teremos a 4ª edição do Simpósio Espiritismo e Ciência, organizado pelo IPCE. Então, procurar informação. Temos o Instituto de Cultura Espírita, que faz um trabalho magnífico. Temos a Federação, que são poucas pessoas, mas também certamente estará de braços abertos a quem quiser estudar. Então, o meu grupo está, inclusive, precisando de pessoas para ajudar. Tá certo? O grupo Hermínio de Miranda. Então, quem deseja procurar, efetivamente encontra. Os nossos irmãos protestantes falam muito, né? Que parece piegas quando eles falam, certamente muitas vezes mas quando nós desejamos, efetivamente a espiritualidade ajuda. A espiritualidade nunca nos falta. Então, procurem. Inclusive, não só na parte científica, aqui em Fortaleza nós temos... Na parte de estudos, nós temos, até onde eu conheço, o único centro espírita ao ar livre do mundo, em frente ali à praia em frente ao Clube Náutico, na praia de Iracema. Fazem um trabalho com moradores de rua, fazem um trabalho com água, com passos, também com evangelho. Eles só terceirizam o trabalho mediúnico que eles fazem em outro centro. Então, meus amigos, você fazer um trabalho voluntário uma vez por semana, nós é que estamos ganhando. E inclusive o CEP, eu penso, estamos precisando de trabalhadores. Não tem um centro espírita que não esteja precisando de braços amigos para trabalhar. Na Argentina, na Venezuela, vamos nos dar as mãos. Eduardo, mais perguntas? Vou usar o teu método. Então, já agradecendo a tua presença, Eduardo, por gentileza, encaminha a tua exposição, a tua participação no 4º Encontro Nacional do CEPA Brasil, as tuas considerações finais, meu amigo. Que nós possamos, nesse momento de crise que o nosso país está vivendo, que nós possamos sempre lembrar de Jesus. Que nós possamos ter Jesus como guia e modelo. Ele não só ensinou, ele fez. E o que é que ele ensinou? Está tudo lá, nós lembramos. Não te preocupa tanto com o dia de amanhã. Não juntar tanto dinheiro aqui. Não tem nada errado em juntar dinheiro aqui, mas lembre,
guarda dinheiro, riquezas no céu. Se alguém te bater numa face, dê na outra face, ajuda o irmão. Não vamos ser coléricos, raivosos, sejamos pacíficos e que nós possamos trabalhar no conhecimento, que mais eventos como esse possam acontecer, que mais bandeiras do Estado laico, do livre pensamento possam ser levantadas, porque eu estou convencido que esse tipo de evento sempre vai apontar para o guia e modelo da humanidade. Não foi somente Jesus que disse isso. Todos os grandes espíritos que vieram à Terra disseram a mesma coisa, cada um de acordo com a sua época. Então eu só posso terminar mesmo com um imenso sentimento de gratidão por estar cercado de pessoas tão estudiosas que me trataram com tanto carinho, com tanta atenção. Vida longa ao CEPA e que esses eventos possam vir à cidade mais bonita do mundo mais vezes. Muito obrigado, gente. Muito obrigado.